Atos capítulo 21, abra sua Bíblia em Atos capítulo 21, nós estamos desde o ano passado, desde o início do ano passado, olhando para este livro tão precioso como é toda a palavra do Senhor preciosa, e nós estamos no capítulo 21, esse é o terceiro domingo que nós olhamos para o capítulo 21, nós já vimos até o verso de número 26, e hoje nós vamos dar sequência à exposição do capítulo 21 de Atos, a partir do verso 27. Eu convido aos irmãos para que acompanhem com atenção, com interesse, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando, pois, ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, ficaram em silêncio, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje, persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ao longo da exposição, nós olharemos mais alguns versículos aqui do capítulo 22. Como já foi pedido em oração, que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição da sua preciosa palavra. Irmãos queridos, há aqueles que acham que pelo fato de serem cristãos, crentes em Cristo Jesus, pelo fato de já terem professado a sua fé em Cristo, pelo fato de agora fazerem parte da família da fé, da família da aliança, pelo fato de serem filhos de Deus, passarem a ser filhos de Deus, agora Deus coloca como que uma redoma, sobre eles, e nada, nenhum mal pode lhe acontecer. A teologia da prosperidade
né, que chegou ao Brasil já há alguns anos e tem feito muitos males, tem criado no coração das pessoas uma ideia errada do que seja o Evangelho, e tem atraído pessoas que querem mesmo ouvir esse tipo de mensagem. É a teologia que ensina que se você pertence a Cristo, você não sofre. Até o slogan de uma igreja famosa, né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Isso, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que isso não é verdade. O nosso Senhor Jesus sofreu muito. Os apóstolos sofreram. Nós lemos aqui, nós já tínhamos lido em outras passagens aqui de Atos, o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo sofrendo. Então não é verdade que aqueles que pertencem a Cristo não enfrentam dificuldades, não enfrentam sofrimentos, não enfrentam doenças, e nem mesmo não enfrentam perseguições, difamações. Enfrentam. Jesus mesmo enfrentou. E Jesus disse, olha, se eu sofri, e vocês são meus discípulos, vocês vão sofrer também. Irmãos queridos, então, na vida cristã, nós não estamos isentos do sofrimento, da perseguição, da difamação. Pelo contrário, por pertencermos a Cristo, este mundo que odiou a Cristo, Jesus disse, esse mundo vai odiar vocês também. Este mundo me odeia e vai odiar vocês também. Nós somos odiados pelo mundo. E se você quer o favor do mundo, se você quer ser aquela pessoa reconhecida, benquista, aplaudida, sempre bem recebida por aqueles que não amam a Deus, se quer ser uma pessoa agradável a eles, sempre bem vista aos olhos deles, sempre bem falada por eles, olha, você não deveria ser cristão. Porque, mais uma vez, o mundo odiou a Cristo e o mundo odeia aqueles que pertencem a Cristo. Nós lemos ainda há pouco lá em 1 Pedro falando encorajando aqueles nossos irmãos que padeciam perseguição, inclusive críticas e difamação. Pedro dizendo, olha, aqueles que vivem em devassidão criticam vocês porque vocês já não vivem mais como eles. Então sim, nós vamos ser criticados, nós vamos ser por vezes difamados, odiados até por pertencermos a Cristo. Ao olharmos para esse texto, meus irmãos, da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, nós aprendemos sobre os propósitos de Deus e nos permitir sofrer por amor a Cristo. É sobre isso que nós veremos aqui, os propósitos de Deus, ao permitir o nosso sofrimento. Nós temos olhado para o capítulo 21 e nós vimos na semana retrasada, olhando os versos 1 a 16, sobre como agir quando sofremos por amor a Cristo. Nós já temos aprendido, meus irmãos, que cristãos sofrem. Nós já temos aprendido olhando, e desde o início de Atos nós temos visto sobre isso, nós vimos como Pedro e João, eles foram presos, como eles sofreram, nós vimos como Estevão foi martirizado, nós vimos como servos do Senhor têm sofrido, e nós temos visto como o apóstolo Paulo, desde a sua conversão, aquele que foi um instrumento que antes perseguia cristãos, perseguia os do caminho, arrastando, inclusive as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo, quando Estevão foi apedrejado e morto, e Paulo, desde ter sido convertido pelo Senhor, e feito do Senhor um anunciador do reino de Deus, um proclamador do Evangelho do Senhor Jesus, em especial aos gentios, este servo do Senhor sofrendo. Aliás, Deus havia dito, ele vai ver o que é sofrer por amor a mim. Ele que antes perseguiu a Cristo, não é? Lembra-se quando Jesus aparece para ele, quando ele estava a caminho de Damasco? Alguns dizem que ele caiu do cavalo, o texto não diz isso, que ele caiu do cavalo, mas o fato é que quando Jesus apareceu para ele e disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. De perseguidor de Cristo, ele passa a ser um proclamador, um seguidor de Cristo, e perseguido por amor a Cristo. Como, queridos irmãos, por que, queridos irmãos, o Senhor permite o nosso sofrimento? É importante entendermos isso para que não desperdicemos o sofrimento. Então, no domingo retrasado, nós vimos como agir quando sofremos por amor a Cristo, olhando para os versos 1 a 16. Domingo passado, nós lemos olhando para os versos 17 a 26, sobre a humildade e amor na obra do Senhor. Engana-se quem pense, bom, se eu vivo uma vida de humildade, de amor na obra do Senhor, então está tudo bem, estou livre do sofrimento. Não. Às vezes até por vivermos uma vida de humildade e amor é que vamos sofrer ainda mais, seremos odiados ainda mais, perseguidos ainda mais, difamados, criticados ainda mais.
Nós vimos no domingo passado, olhando dos versos 17 a 26, o apóstolo Paulo chegando em Jerusalém. Ele havia encerrado a sua terceira viagem missionária, e como de costume, ele ia a Jerusalém e prestava relatório. E quando Paulo chega em Jerusalém, vimos na semana passada que ele é recebido com muito amor por parte de Tiago, líder da igreja. Muito provavelmente esse Tiago é aquele irmão de Jesus Cristo, o meio-irmão de Jesus Cristo, e pelos presbíteros lá de Jerusalém. Aqueles servos do Senhor que, preocupados com o apóstolo Paulo, com a possibilidade de que os judeus de Jerusalém, porque lembre-se, aí em Jerusalém havia judeus convertidos, mas que ainda estavam com o pé atrás com Paulo, que ouviam coisas inclusive mentirosas a respeito de Paulo, e judeus não convertidos que ainda tinham mais ódio por Paulo. Afinal de contas, ele havia deixado o judaísmo, ou a sua crença no judaísmo, a sua vida no judaísmo, para ser um seguidor de Cristo. E então Tiago e os presbíteros de Jerusalém, já sabendo do iminente perigo, eles dizem para Paulo: olha, Paulo, é melhor você dar provas de que é mentira o que estão falando sobre você. Essa história que tem sido falado sobre você, que você é alguém que não respeita as leis dos judeus, é alguém que não respeita o templo, é alguém que não respeita o povo judeu, é alguém que não respeita a lei de Deus. Então, para dar prova para eles que você não é nada disso, e de fato Paulo não era nada disso, acompanhe estes 4 homens que vão passar pelo rito de purificação, muito provavelmente ali no voto de Nazireu, e então você vai mostrar, com sua boa vontade, que você não é alguém que despreza o judaísmo. O que acontecia é que Paulo entendia que era Cristo, o fim da lei é Cristo, e não o judaísmo. E Paulo, meus irmãos, de forma humilde, de forma amorosa, ele aceita. E ele vai ao templo, acompanhando aqueles 4 homens para o rito de purificação. Ele aceita pagar por aquilo, ele aceita acompanhar aqueles homens. Mas mesmo assim, o que nós vemos no texto que nós lemos hoje, é que isso não resolveu. Aqueles judeus de Jerusalém, ao verem Paulo no templo, eles então, como diz o verso 27, eles, judeus que tinham vindo da província da Ásia, é muito provável que a maioria deles tinham vindo justamente de Éfeso, da onde Paulo veio também. Judeus que conheceram Paulo em Éfeso, judeus que é muito provável que muitos deles estiveram presentes lá naquele tumulto com Demétrio, quando lá por causa do templo de Diana, por causa da idolatria deles, eles quiseram inclusive quiseram matar a Paulo e os companheiros de Paulo, e parte daqueles judeus foram também para Jerusalém. E quando viram Paulo, esses judeus vindos da província da Ásia, diz o texto aqui, o verso 27, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: israelitas, socorro. Essa é uma espécie de expressão que era usada quando havia algo de errado. Eles gritavam socorro, chamavam a atenção de todos, para mostrar que havia algo muito errado, um grande perigo. E qual era o perigo? Eles dizem: este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Percebam, irmãos queridos, aqueles judeus começam a gritar e acusam Paulo de 4 coisas. Eles acusam Paulo, vejam novamente comigo, acusam Paulo de que ele era contra a lei, contra o povo, era contra o templo e havia também profanado o templo. Pensemos, por exemplo, sobre essa primeira acusação. Dizem que ele serem contra o povo, que ele ensinava a todos a serem contra o povo. Irmãos, isso não era verdade. O apóstolo Paulo não ensinava a todos a serem contra o povo judeu. O que Paulo fazia, é verdade, no seu ensino, era mostrar que o evangelho não estava restrito, ou a salvação não estava restrita apenas aos judeus. Aquilo que
era até então, e nem podemos dizer que era restrito apenas aos judeus, porque mesmo pessoas que não eram do povo de Deus, do povo da aliança, quando entendiam sobre a salvação e eram circuncidadas, passavam também a fazer parte do povo da aliança, mas é fato que o que Paulo ensinava é que o povo da aliança não era mais os judeus. Na verdade, o povo da aliança era a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esta pregação de Paulo, que a salvação era tanto para judeu quanto para grego, nós aprendemos isso lá em Romanos 1, quando Paulo fala sobre que ele não se envergonhava do poder do evangelho, que era poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego, como de gentios. E este tipo de pregação fez com que alguns de má vontade enxergassem nisso uma pregação contra os judeus. De forma alguma, irmãos, Paulo nunca pregou contra os judeus. Dizer que a salvação não estava restrita ao povo judeu, que o povo da aliança não eram mais os judeus, e sim a igreja de Cristo, não era uma pregação contra o povo. Percebam também uma outra acusação, que ele era contra a lei. Irmãos queridos, onde na Bíblia nós lemos que Paulo era contra a lei? O que o apóstolo Paulo havia entendido é que o fim da lei é Cristo. Ao escrever aos Gálatas, Paulo mostra, meus irmãos, que nenhum de nós, e nós lemos isso na carta de Paulo aos Romanos, que ninguém pode ser salvo pelo cumprimento da lei, até porque quem de nós consegue cumprir toda a lei de Deus? E a lei de Deus, ela serve para revelar, na verdade, o nosso pecado. E Paulo então pregava, e ele aproveitava as oportunidades, inclusive nós vimos isso já no livro de Atos dos Apóstolos aqui, Paulo pregava que Jesus Cristo havia cumprido toda a lei. E é por isso que o fim da lei é Cristo. Foi Cristo, meus irmãos, que cumpriu toda a lei, é por isso que nós somos justificados pela fé. Romanos 1, o justo viverá pela fé naquele que cumpriu toda a lei. Isto, meus irmãos, não significava que Paulo pregava contra a lei. Era uma acusação também falsa. E, finalmente, mais duas coisas, e contra este lugar. Como se Paulo pregasse contra o templo ou contra Jerusalém, a chamada cidade santa, a cidade de Davi. Irmãos queridos, Paulo também não pregava contra Jerusalém, ou não pregava contra o templo. O que Paulo pregava, irmãos, e Jesus Cristo ensinou isso, é que não mais em Jerusalém, que Deus não estava em Jerusalém, ou que a adoração não era apenas em Jerusalém, mas as pessoas podiam buscar e adorar a Deus em qualquer lugar. Por isso Paulo pregava aos gentios, e pessoas de tantos outros lugares estavam sendo convertidas, estavam sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, e serviam a Deus e adoravam a Deus nas cidades onde elas estavam. Ninguém precisava peregrinar até Jerusalém para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Era isso que Paulo ensinava. Isso é muito diferente de pregar contra aquele lugar. E por fim, meus irmãos, diz ainda o texto, o final do verso 28, Paulo, que ele introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Isso também não era verdade. O verso 29 explica. Por que eles disseram que Paulo havia profanado o templo? Disseram isso, diz o verso 29, pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo havia levado para dentro do templo. Irmãos queridos, havia no templo uma parte do templo um pátio em que os gentios podiam permanecer, em que os gentios podiam estar. Era uma parte do templo, um pátio aberto para não-judeus. Mas havia também no templo partes onde gentios não podiam entrar. Haviam placas em latim, em grego, com o seguinte anúncio, né? Quem entrasse ou fizesse entrar um gentio ali, poderia ser punido com a morte. Paulo sabia disso. E Paulo não introduziu nenhum gentio no templo. O fato deles terem visto o efésio Trófimo com Paulo pela cidade, fez com que eles então deduzissem que, porque aquele homem estava acompanhando Paulo, justamente quando Paulo entra no templo para aquele ritual de purificação, Paulo profanou o templo, pois levou o Trófimo com eles. Percebam, meus irmãos, acusações falsas, acusações injustas, tão injustas, queridos, que Paulo havia
aceitado acompanhar aqueles 4 jovens no ritual de purificação para mostrar que ele não era contra o templo, que ele não era contra a lei de Deus, que ele não profanava o templo. O ritual de purificação ele acontecia quando um judeu permanecia por algum tempo fora de Jerusalém, e quando ele retornava a Jerusalém até para participar das festividades, por exemplo, da Páscoa, ou qualquer uma das festas judaicas, ele passava por aquele ritual de purificação. Paulo aceita acompanhar aqueles homens até como um gesto de boa vontade, e mesmo assim ele sofre todas aquelas falsas acusações. Agora pense comigo, e se fosse você no lugar de Paulo? Como você reagiria a isso? Com revolta? Com autocomiseração? Senhor, depois de tudo, Senhor, é isso que eu recebo? O Senhor me envia para Jerusalém, eu estava muito bem lá em Éfeso, eu venho para Jerusalém, depois de ter servido ao Senhor até agora, aceito acompanhar esses jovens aqui no ritual de purificação, aceito pagar por isso, aceito estar com eles, e o que eu recebo são essas falsas acusações? Coitadinho de mim, eu não merecia isso. Não é assim que Paulo reage, irmãos queridos. Paulo, ele entendia que, inclusive, sofrer por amor a Cristo era até um privilégio. Ele está sendo acusado falsamente. Ele está sendo, meus irmãos, difamado. É tão ruim, machuca tanto. Eu não sei se você já passou por isso. Ser acusado de algo que você não fez. Ser difamado. Ser alvo de fofoca e de falsas acusações. É isso que Paulo está experimentando aqui. Sendo ele um servo do Senhor, ele está sendo acusado de coisas que ele não fazia, de ensinos que ele não proclamava, de coisas que ele era inocente. Mas, irmãos queridos, por que é que Deus estava permitindo aquilo? É curioso perceber que o que está acontecendo com Paulo já havia acontecido naquela mesma cidade, com alguém muito superior a Paulo. Com alguém que é incomparável com Paulo e com qualquer outro, nosso Senhor Jesus Cristo. E há uma diferença entre o que Paulo estava passando com o que Jesus passou. Primeiro, que Jesus passou ainda sofrimentos maiores, e eram sofrimentos vicários para a nossa salvação. No caso de Paulo, não era para a nossa salvação. Mas, meus irmãos queridos, há muitas coisas aqui que nós podemos perceber que mostram que o que Deus estava permitindo na vida de Paulo é que Paulo sofresse por amor a Cristo, e com isso, queridos, Deus está mostrando que importa, e que Deus tem esse propósito muitas vezes, nos fazer sofrer, nos identificando com Cristo. Ainda que não possamos nos comparar com Cristo, é verdade, nem Paulo, podemos comparar Paulo com Cristo, mas havia sim, queridos, um sofrimento aqui, e nós podemos perceber esse sofrimento como uma identificação com Cristo. Se não percebam, ele sofreu na mesma cidade em que o nosso Senhor Jesus sofreu. Vocês devem estar lembrados, Jesus, por ocasião da Páscoa, ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho emprestado. Ele entra na cidade santa, na cidade de Davi. Ele entra na cidade, em Jerusalém, sabendo o que haveria de lhe acontecer. Jesus não veio a este mundo enganado, e Jesus não entrou em Jerusalém enganado. Jesus, queridos, como nós fizemos menção, inclusive no domingo passado, por ocasião da ceia, Jesus entra em Jerusalém, Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo, Jesus parte o pão, Jesus distribui o cálice, ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus sabia o que haveria de lhe acontecer. Ali Jesus é difamado, ali Jesus é traído, ali Jesus é ferido, ali Jesus é crucificado. Sofreu na mesma cidade em que o nosso Senhor sofreu. Foi acusado de forma leviana e mentirosa, tal como o nosso Senhor Jesus. Isaías já havia dito, o que lhe haveria de acontecer em Isaías 53. E ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro sem abrir a boca, mesmo sendo acusado, falsas acusações. Paulo também foi espancado, é verdade, não tanto quanto o Senhor Jesus, mas ele foi espancado, diz o texto. Clamaram por sua morte, como clamaram pela morte do Senhor Jesus Cristo. E percebam, queridos irmãos, que em tudo isso Paulo se identifica com o seu Senhor e Salvador, que sofreu infinitamente mais do que qualquer ser humano.
infinitamente mais do que qualquer ser humano, porque além do sofrimento físico, além do sofrimento de carregar uma cruz, além do sofrimento dos açoites dos soldados, além do sofrimento da coroa de espinhos, além do sofrimento de ficar pendurado numa cruz por todas aquelas horas, ele sofreu a ira do justo Deus que era sobre nós, que era para ser contra nós ou sobre nós, ele sofreu, levando sobre si a culpa dos nossos pecados, coisa que nem Paulo, nem nenhum de nós sofreu e não vai precisar sofrer, porque o nosso sumo sacerdote já sofreu de uma vez por todas e de forma cabal e de forma perfeita. Tal como Pedro e João, que se regozijaram por terem sido considerados dignos por sofrer por amor a Cristo. Estão lembrados lá em Atos 5:41? Pedro e João se considerando dignos por sofrerem por amor a Cristo. Paulo trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Ele fala sobre isso lá em Gálatas 6:17. Por amor a Ele, se regozijava com isso. Nós vemos aqui no texto, o verso ainda de número 30, toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Eles procuraram matá-lo. Paulo foi arrastado, teve o seu corpo arrastado, teve o seu corpo espancado. Só não morreu porque Deus agiu com uma intervenção providencial. Irmãos queridos, nesta primeira parte, a aplicação para nós será que nós temos nos identificado com Cristo ao passarmos por situações de sofrimento? Pense comigo, quando você estiver passando por uma situação difícil, por conta de toda a maldade de inimigos que se levantam contra você ao verem o seu amor por Cristo, não os seus pecados, mas o seu amor por Cristo, a semelhança do que Pedro também escreveu na sua epístola, não desanime. Pense que sofrer por amor a Cristo é um privilégio. Sofrer por amor àquele que sofreu por nós. Não desanime, permaneça firme, pois não há honra maior que esse, privilégio maior do que ser identificado com o nosso Senhor Jesus Cristo, por ter lhe dado esse privilégio, pois somente aqueles que o confessam diante dos homens é que serão confessados e recebidos por Deus diante do Pai. Então, irmãos queridos, o cristão passa sim por sofrimento, como nós temos aprendido, já aprendemos como reagir, como lidar diante do sofrimento, e aqui, meus irmãos, aprendemos que Deus tem o seu propósito com o sofrimento, propósito inclusive de nos identificar com Cristo. O ímpio não passa por isso, mas é um privilégio para aqueles que pertencem ao Senhor, é um privilégio para aqueles que pertencem ao Senhor. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. O Senhor permite sofrimento, por vezes para que sejamos identificados com o seu amado Filho Jesus Cristo, que sofreu muito mais do que qualquer um de nós. E aí nós devemos nos lembrar das palavras do autor de Hebreus, que lá em Hebreus 4 ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, e ele que foi tentado em todas as coisas sem nunca pecar, Ele pode nos fortalecer contra o desejo de desistir em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. Aquele que foi homem de dores e que sabe o que é padecer, tem poder para fortalecer os seus nos sofrimentos. Precisamos, queridos, nos lembrar que há fortalecimento em Cristo Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10:13, diz que Deus sabe, Ele não vai permitir que passemos situações, sejamos provados nem tentados além das nossas forças. Ele vai prover livramento. Ele vai prover livramento. E percebam, queridos, que em segundo lugar, Deus permite também o sofrimento para manifestar a sua provisão, para manifestar também a sua, podemos dizer assim, para nos proporcionar livramento, e um livramento extraordinário. Olhem comigo a partir do verso de número 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava
amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. Irmãos, olha que interessante. Deus é o Deus soberano. E Deus age, por vezes, de um jeito diferente do que nós imaginaríamos, ou de que como nós agiríamos. Deus age de um jeito, muitas vezes, bem estranho aos nossos olhos. Bem, ele usou os caldeus para disciplinar o seu povo, ele usou a Babilônia, ele usou os assírios. Deus faz o que ele quer com quem ele quer e para tratar com o seu povo. E nós vimos isso no ciclo lá de Juízes, como Deus levantou, né, pessoas contra o seu próprio povo para disciplinar o seu povo, para restaurar depois o seu povo. E aqui, assim como nós vimos no capítulo 19, que Deus havia usado um escrivão da cidade, lá em Éfeso, para livrar a Paulo e os seus companheiros, aqui Deus resolve usar a guarda romana. Guarda romana que depois, né, através de Nero, é usado para perseguir os cristãos. Até então, os romanos nem conseguiam identificar uma diferença entre o cristianismo e o judaísmo. É muito provável que para muitos romanos ali, o cristianismo fosse como uma vertente do judaísmo, como os fariseus, como os saduceus. Eles não identificavam o cristianismo até então como diferente do judaísmo ou a parte do judaísmo. E Deus, em sua soberania, em sua provisão extraordinária, Deus resolve usar a guarda romana. O comandante da guarda romana fica sabendo ali de um problema, fica sabendo de um tumulto, percebe que um homem estava sendo espancado, e ele age. E lá chega a guarda romana. E quando chega a guarda romana, é claro, eles param de espancar a Paulo. E o verso de número 33 diz: o comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. E aí o comandante resolve perguntar quem era Paulo. No meio daquela multidão, daquela confusão, ele diz: quem é este homem? O que é que ele fez? É claro, irmãos, ele não conseguiu entender nada. O texto diz, Lucas registra que naquela confusão, na multidão, diz o verso 34, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Muito provavelmente, alguns comentaristas bíblicos dizem que essa fortaleza era a famosa fortaleza de Antônia, né? Construída no ano 35 a.C. pelo Herodes o Grande, e por ter sido financiada por Marcos Antônio, foi dado em homenagem a ele, né, o nome da fortaleza ali de Fortaleza Antônia, era uma fortaleza muito famosa ali naqueles dias. Diz o verso 35 que ao chegar às escadas foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando mate-o. Deus, irmãos, intervindo, Deus usando a guarda romana, para que Paulo não fosse morto pelos judeus ali. E diz o verso 37 que quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, ele se dirige ao comandante. E de forma muito respeitosa ele diz: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante responde: você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Aquele comandante estava confundindo Paulo. Tempos antes, um egípcio havia realizado isso, havia causado ali também uma revolta e havia então levado 4.000 guerrilheiros para o deserto. Paulo diz: não sou eu não, o senhor está me confundindo. Eu sou judeu, eu sou nascido em Tarso, na importante cidade da Cilícia, e peço que o Senhor me permita falar ao povo. Percebam, irmãos queridos, a provisão de Deus, a proteção de Deus. Deus age, Deus intervém. Não era um momento ainda que Paulo padecesse, Deus ainda queria usá-lo e iria usá-lo em Roma, como de fato aconteceu. Irmãos, nós precisamos ter a certeza de que a nossa vida não está nas mãos dos inimigos, não está nas mãos de Satanás, não está nas mãos da sociedade, não está nas mãos desse governo, nem mesmo está nas nossas mãos, o que não isenta a nossa responsabilidade. Mas o fato é
Isso não é a ideia de uma vida levando a providência de Deus ou a soberania de Deus até as últimas consequências, porque isso não anula a nossa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer, irmãos, e que Paulo também tinha consciência disso, é que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai usar quem Ele quer, o que Ele quiser, para conduzir, para preservar a nossa vida enquanto for propósito dEle nos preservar. E mesmo quando Deus permitir a nossa morte, como vimos pela manhã, ainda assim não terá o fim, não será o fim, porque em Jesus Cristo nós já temos a provisão de vida e vida eterna. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nem mesmo a morte. Mas fato é que não era o momento ainda de Paulo partir e estar com Cristo. Deus usa a guarda romana, um comandante romano. Ele já havia usado um escrivão em Éfeso, ele já havia usado tanta gente, tantas pessoas, ele já havia usado tantos povos para disciplinar, inclusive para preservar o seu povo. Ele já havia usado Ciro para o seu povo poder voltar a Jerusalém, Artaxerxes, quando Neemias vai falar com ele, e Artaxerxes permite, havia usado o Império Medo-Persa. Deus usa quem Ele quiser. Tenha essa consciência, a sua vida está nas mãos do Senhor. Você não precisa se desesperar. Isso não significa que você então vai viver de qualquer jeito, vai dizer, não, age aí, Senhor, eu vou ficar de boa. Não, eu vou repetir, a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. Faça a sua parte. Paulo não se jogou naquele templo para provocar os judeus. Paulo estava fazendo tudo o que era possível. Ele aceitou, inclusive, participar ali daquele ritual de purificação. Não tente a Deus. O fato de Deus estar no controle e guardar a nossa vida não significa que podemos brincar e tentar a Deus. Jesus respondeu isso para Satanás, quando Satanás no deserto disse, se és filho de Deus, atira-te daqui, dê ordem aos teus anjos, e Satanás cita a palavra, cita os salmos, e Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Então saiba, a sua vida está nas mãos do Senhor. Isso não significa que você pode viver de qualquer jeito, isso não significa que você pode dar lugar aos perigos. Seja responsável, faça a sua parte, mas confie que a sua vida está nas mãos do Senhor. Deus permite, por vezes, o sofrimento, também para manifestar o seu livramento providencial e extraordinário. E em terceiro e último lugar, irmãos, Deus permite também o sofrimento, e é por isso que nós não podemos desperdiçar o sofrimento, para que nós possamos testemunhar de Cristo. É o que acontece a partir do verso de número 40 e no capítulo 22. Obtida a permissão, verso 40, Paulo em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Paulo, meus irmãos, começa a fazer a sua defesa. O povo faz silêncio. Paulo, que havia falado em grego com o comandante da guarda romana, passa a falar em hebraico. Isso chama atenção ao povo. E Paulo começa a fazer a sua defesa. Irmãos, nós não temos tempo aqui para ler e considerar sobre o capítulo 22. Eu não sei se eu vou voltar a ele no domingo que vem, não sei, mas fato é, nós percebemos aqui no capítulo 22 que ao fazer a sua defesa, a maior preocupação de Paulo não é falar dele mesmo. Olha, eu quero dizer para vocês que vocês estão enganados. Eu sou gente boa. Tudo isso que vocês me acusaram é mentira. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que tenho feito muitas coisas boas. É possível que, se nós estivéssemos no lugar de Paulo, nós iríamos aproveitar essa oportunidade para falar bem de nós mesmos, para limpar a nossa barra, para mostrar que não somos nada daquilo, que somos pessoas, na verdade, muito boas, pessoas boas. Mas o que Paulo passa a fazer, irmãos, é testemunhar de Cristo.
Paulo, de fato, aproveitava as oportunidades. E no momento dele fazer a sua defesa diante do povo, ele passa, meus irmãos, a testemunhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, percebam que, ao pedir ao comandante palavra para se dirigir ao povo e dar uma explicação em sua defesa, Paulo havia sido confundido ali com aquele egípcio, e percebam que o que é relatado por Lucas, dos versos 1 a 21, revela mais que uma defesa pessoal que Paulo fez. Percebam que ele aproveita a oportunidade para proclamar o santo nome de Cristo, e para confessar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, os momentos de dificuldade, de sofrimento e de perseguição são oportunidades que Deus nos dá para darmos testemunhas do Senhor, darmos testemunho da nossa fé em Cristo, darmos testemunho do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, darmos testemunhos do nome santo de Jesus Cristo. Mas quantas vezes, em vindo as dificuldades, em sobrevindo sobre nós problemas e sofrimento, nós passamos como que até a negar ao Senhor, passamos a reclamar, a praguejar, a murmurar, passamos a não mais louvar ao Senhor, diferente do que nós lemos no Salmo 34 anteriormente. Não bendizemos ao Senhor em todo o tempo, o louvor do Senhor nos nossos lábios não está mais em todo e qualquer momento. Diferente de Davi, diferente de Paulo, diferente de Cristo, por vezes na dor, no sofrimento, na perseguição, nós deixamos de louvar, de proclamar a Cristo, de proclamar os feitos do Senhor. Ao ouvi-lo falando na língua deles, eles prestaram bastante atenção, diz o verso 2. Irmãos, Paulo não perderia essa oportunidade por nada. Ele não perderia tempo falando dele mesmo, apenas. Paulo fala assim da sua trajetória desde o nascimento, do seu nascimento em Tarso. Ele menciona a sua educação aos pés do grande mestre da época, Gamaliel, verso de número 3, em Jerusalém, o qual lhe instruíra em toda a lei de Moisés, fazendo dele não somente um bom fariseu, um bom judeu e fariseu, conhecedor da lei, mas também um violento perseguidor do caminho, ou seja, dos cristãos, como ele menciona nos versos 3 a 5. Paulo certamente não tinha orgulho daquilo, mas Paulo precisava testemunhar daquilo. Paulo não tinha problema em revelar o seu terrível passado, desde que Cristo fosse glorificado nisso. E percebam, irmãos, que mais aquele a quem ele de fato perseguia sem saber, um dia se revelou poderosa e assustadoramente a ele, no caminho de Damasco, deixando o cego, atordoado e sem saber o que fazer. E ele cita isso dos versos 6 a 11. Como eu disse, nós não vamos ler todo o texto aqui, mas o Senhor Jesus, a quem ele perseguia de fato, quando prendia os cristãos, dá uma ordem a ele. O Senhor Jesus ordenou-lhe que entrasse na cidade de Damasco e ficasse na casa de Judas, e ali ficasse até quando o Senhor Jesus lhe enviasse Ananias para orar por ele, impor as mãos sobre ele. E Paulo, meus irmãos, vai contando do seu testemunho, não para que se aparecesse para aqueles judeus, não para que a sua honra prevalecesse, mas para mostrar o que Cristo havia feito na vida dele. Irmãos, os momentos de dificuldade, de sofrimento, são momentos para a gente testemunhar de Jesus, do cuidado de Jesus. Eu tenho visto gente do Senhor em hospitais, proclamando os feitos do Senhor, testemunhando da conversão, da forma como o Senhor alcançou, da forma como o Senhor libertou, da forma como o Senhor cuidou. Irmãos queridos, nós não podemos desperdiçar o nosso sofrimento, nós precisamos aproveitar para testemunhar do Senhor. Nós vemos isso, Paulo falando sobre esse testemunho nos versos 13 e 14, nos versos 12 e 13. Também ele relatou que o Senhor Jesus lhe chamara para ser apóstolos entre os gentios e que ele deveria ser diligente em batizar, versos 14 a 16. Os irmãos vão acompanhando aí no capítulo 22. E nos versículos 17 a 21, Paulo relatou uma visão que teve da parte do Senhor Jesus logo após a sua conversão. Somente aqui ela está registrada. Quando ele esteve em Jerusalém após a sua conversão, o Senhor Jesus lhe ordenara se retirar com urgência para a cidade
com urgência da cidade, porque ninguém haveria de crer nele, pelo fato dele ter causado muita dor na vida daqueles judeus. Percebam, meus irmãos, que em sua defesa pessoal, Paulo estava fazendo aquilo para que ele fosse chamado pelo Senhor, estava fazendo aquilo para o que ele havia sido chamado pelo Senhor Jesus. O que Paulo estava fazendo, meus irmãos queridos? Ele estava anunciando o Senhor Jesus àquelas pessoas. E percebam que foi justamente isso que ele fez aqui. Ele estava mostrando para aquela gente como o Senhor Jesus é poderoso para alcançar uma pessoa como ele, para transformar a vida de um terrível pecador como ele, num filho da sua graça e proclamador do seu evangelho. Irmãos queridos, Deus permite por vezes o sofrimento, a perseguição, a difamação, inclusive calúnias, como oportunidade, não para vingarmos o nosso nome, não, meus irmãos, para colocarmos a nossa vida para termos honra, mas para que o Senhor Jesus seja proclamado e glorificado. Aquelas situações em nossa caminhada cristã, nas quais enfrentamos sofrimentos e lutas, são ocasião especial para reafirmarmos a nossa fé, para proclamarmos, darmos testemunho da nossa fé. Como eu disse ainda há pouco, bendizer ao Senhor quando tudo vai bem, não é difícil, mas proclamar a nossa fé naquele que sofreu por nós e morreu por nós na hora da dor. Meus irmãos, que oportunidade maravilhosa! Proclame-o com todo o seu coração e força. Anuncie o Senhor como grande Salvador e Deus que é. Fale sobre o que Ele fez na sua vida. Para encerrar como aplicação, o que Deus quer que façamos, queridos? Quando você estiver então em um momento de sofrimento por amor a Cristo, não perca o foco, não perca a oportunidade. Nós aprendemos nesta noite que Deus permite o sofrimento, a perseguição, Ele permite para que sejamos identificados com Cristo. Veja como motivo de honra, sofrer como aquele que sofreu por nós. Ele permite situações difíceis, até para agir com provisão, com providência, com libertação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia permitir que não experimentássemos nenhuma dificuldade, mas Ele permite para que o conheçamos melhor, para podermos aprender daquele que é o Deus da provisão, aquele no qual está a nossa vida em suas mãos. Então, quando estivermos em alguma situação difícil por amor a Cristo, que tenhamos, queridos, alegria por sermos identificados com Ele e testemunharmos nossa fé nele. A conclusão desta mensagem, queridos, é: os sofrimentos causados a nós por mostrarmos nosso amor por Cristo são, sem dúvida alguma, instrumentos nas mãos do Senhor. Instrumentos, queridos, que Deus usa para cumprir em nós o seu propósito. Propósito de nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, conforme Paulo escreve em Romanos 8, 28 a 30, que Ele nos dê a graça de, enquanto passarmos por sofrimentos por amor a Ele, possamos ver nosso amor por Ele aumentar mais e mais.